Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Jesus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos essa noite com a paz do Senhor. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos aqui na sua casa e adorá-lo na beleza da sua santidade. A respeito do que disse Davi, a minha alma engrandece ao Criador, e o meu coração exulta no Deus da minha salvação. Eu quero com muito carinho externar a minha saudação especial ao nosso querido pastor Telmo, segundo vice-presidente, que hoje é o nosso presidente. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, sua família, da sua pessoa, cumprimentar os demais obreiros, esses dois lindos corais que já cantaram e encantaram. Louvar a Deus pela vida da igreja que se reúne para servir a Cristo. Aproveitando que estamos em pé, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Vamos precisar fazer leitura em 2 versículos, ou seja, 4 versículos dentro do mesmo texto. Não costumo fazer isso para não desconcertar o texto, mas esse é necessário para entendermos. 1 Samuel capítulo 30, vamos ler primeiro os versículos 9 e o 10, e na sequência o 22, o 23 e o 24. 1 Samuel capítulo de número 30, versículos 9 e 10. Sequencialmente do 22 ao 24, para meditarmos em rápidos minutos. Prometo não ser cansativo aos irmãos. Diz assim o versículo de número 9: E partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a peregrinação. 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém disse Davi: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Muito obrigado. Tome o teu assento, por favor. Adorando a Jesus, como você está? Desde o princípio do culto, nós já ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus através dos louvores, da leitura, da oração e também do momento que nós levantamos as mãos e glorificamos a Deus. Meus queridos irmãos, ouvintes, amigos da Palavra de Cristo, nós temos nessa noite diante dos nossos olhos 2 histórias dentro de um mesmo texto, caracterizado por um só personagem chamado Davi. E é sabido de todos nós que Davi teve uma jornada linda, uma caminhada excelente. E dentre esta jornada linda que Davi teve, ele teve várias conquistas. Ele realizou feitos extraordinários, ele fez coisas que agradou a Deus. E também durante a sua trajetória, ele fizera coisas que desagradaram a Deus. Então Davi agora, ele recebe, ele ganha da parte de Deus um presente
que é uma cidade chamada Ziclag, em Judá. E quando ele recebe esta porção, a cidade de Ziclag, habitavam ali os moradores e alguns dos familiares de Davi, e familiares daqueles homens que estavam na frente da peleja, na linha de frente com Davi. E uma bela feita, Davi e esses homens não estão em Ziclag, não estão em Judá, estão no outro campo de batalha. E alguém veio lhes dar a notícia de que os amalequitas vieram, saquearam a cidade, atearam fogo, destruíram tudo e levaram cativo mulheres e crianças, sendo mulheres dos homens que estavam trabalhando com Davi, e sendo crianças, filhas desses homens também, e aonde estavam as duas mulheres de Davi, nesse rol de pessoas que foram levadas cativas. E quando Davi chega, toma a surpresa de ver a sua cidade, o seu território incendiado, saqueado, levado o seu despojo. E Davi então assenta no seu coração de reunir aqueles homens e fazer uma oração. E a Bíblia vai dizer que esses homens com Davi levantaram a sua voz, se curvaram com o rosto em terra e começaram a chorar, começaram a clamar, começaram a gritar desesperadamente, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus por misericórdia. E a Bíblia disse que as suas palavras se esvaíram, já não tinham mais palavras para gritar. E agora estes 600 homens que com Davi estavam indo à peleja, se revoltaram contra Davi e quiseram o apedrejar até a morte. Mas Davi tinha a sua parte de intimidade com Deus. Davi tinha os seus momentos com Deus. Davi tinha na sua caminhada algum depósito na presença de Deus. E quando ele percebe que a situação está ficando desagradável, que os homens estão revoltados, que não tem mais o que Davi dizer a eles ou a Deus em palavras, Davi chama o sacerdote Abiatar e diz a ele: traze-me as indumentárias do sacerdote. Davi não está no templo, Davi não está no santuário para entrar ali e dizer a Deus o que ele precisa. Davi precisava de uma representatividade de Deus, e o que representava Deus naquele momento, num campo de batalha, era as vestes sacerdotais, era o éfode, era o instrumento que representava Deus na pessoa do sacerdote. E Davi começa então a perguntar para Deus, fazer alguns questionamentos diante de Deus, do porquê desta situação. E Deus certamente responde a Davi. E quando Davi entende o propósito deste saque da cidade, quando Davi entende o propósito dessas pessoas serem levadas cativas pelos amalequitas, ele então faz duas perguntas a Deus. Primeiro, eu irei à batalha contra esses amalequitas. Segundo, o Senhor me entregará eles nas minhas mãos. E Davi monta a sua cavalgadura com os 600 homens e saem à peleja. Mas enquanto eles começam a cavalgar, precisa-se passar um ribeiro, um rio de águas caudalosas, chamado Ribeiro de Besor, próximo de Israel, próximo de Judá. E diz algumas informações que um dos rios de águas torrentes, de águas mais caudalosas, que estava mais próximo de Israel, era o Ribeiro de Besor. E enquanto Davi com os seus 600 homens montados a cavalo chegam até o Ribeiro de Besor, a Bíblia disse no texto que acabamos de ler, versículos 9 e o 10, que Davi partiu com os seus 600 homens de guerra. Mas quando eles chegam diante do Ribeiro de Besor, eles não conseguem passar. Pelo menos 200 desses soldados estavam cansados,
Pelo menos 200 desses soldados estavam fadigados. Pelo menos 200 desses soldados haviam sido feridos na guerra espiritual e sentimental, porque quando eles olharam para a sua cidade, não acharam a sua esposa, não acharam os seus filhos, e o abatimento psicológico foi maior do que o espiritual. Então, quando 200 chegam à beira do ribeiro, 400 conseguem passar, e 200 não têm ânimo, 200 não têm coragem, 200 não têm força, 200 não conseguem prosseguir a jornada, 200 não têm a mesma coragem que tinham no início da batalha para ir pelejar. Então Davi passa o ribeiro de Besor, que significa refrigério, com 400 homens, e enquanto eles estão indo a caminho, a Bíblia vai nos apresentar outro personagem, um homem israelita, servo de um senhor amalequita, que eles os encontraram à beira da estrada, meio morto, meio desacordado, e quando eles encontram, eles tomam esse homem nos braços e levam até Davi. Ou seja, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem 200 soldados cansados à beira do ribeiro, e tem um outro soldado meio morto após o ribeiro. Tem 200 soldados que não têm força, e já tem um soldado que já entregou os pontos. Ele não tem mais o que fazer, ele está dependendo da misericórdia da cavalaria de Davi, ele está dependendo do coração amoroso de Davi e da sua cavalaria. A cavalaria de Davi, dos 400, pegam esse soldado e levam até Davi, dão a ele pão, dão a ele água, dão a ele passas de figo e saram as suas feridas. E Davi começa um questionamento com ele: de onde você é? Quem é você e a quem você pertence? Ele diz: eu sou um moço israelita, mas eu fui comprado por um homem amalequita, e eu adoeci durante a jornada, eu adoeci no campo de batalha, e o meu Senhor me abandonou. Faz 3 dias que eu estou aqui, pronto para morrer. Aí Davi diz a ele, em outras palavras: você não vai morrer, porque o teu socorro chegou durante esse dia. Você não vai morrer, porque o teu socorro chegou. Aí Davi vai dizer a ele, pastor Telmo: você pode me levar até o exército do teu Senhor? Ele diz: eu faço um trato contigo, se você prometer de não me matar, se você jurar pelo Deus que você serve de não me matar, eu te levarei até onde eles estão. E Davi concorda, porque Davi tinha um coração excelente, Davi tinha uma simplicidade grandiosa. Davi, além de ser um grande homem, era uma pessoa simples. Além de ter um coração excelente, Davi era a pessoa mais simples depois de Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer, a ponto do próprio Deus dizer: eu achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Em outro texto: este é segundo meu coração. E para ser segundo o coração de Deus, tem que ser simples. Paulo nos adverte na sua carta para não nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo: Cristo é simples. Paulo está dizendo: o Pai é simples. Paulo está dizendo: o Espírito Santo é simples. Paulo está dizendo: a noiva é simples. Paulo está dizendo: o quadro de obreiro é simples. Paulo está dizendo: o evangelho é simples. Não precisa inventar nada. O evangelho é pronto, e dentro da sua simplicidade ele conseguiu nos convencer e nos trazer para a presença de Cristo. Então Davi é simples. Davi tem um coração
coração amoroso. Eu até diria que Davi tinha um coração missionário. E por que não dizer esta verdade? Davi diz a ele: eu não vou te matar, mas eu quero que você me leve até onde está o teu Senhor e a sua cavalaria com os nossos despojos. Ele diz: ok. Então começaram a jornada, e quando chegaram em um determinado lugar, o servo que outrora estava meio morto, o soldado que estava prestes a morrer, agora está mais forte do que nunca. Ele diz assim a Davi: ali estão os teus inimigos, e a partir de hoje também são meus inimigos, porque me abandonaram no campo para morrer, porque me deixaram para morrer. E a Bíblia diz, queridos, que Davi então cerca esses homens, coloca todos eles em fuga. Alguns eles destroem, 400 jovens fogem a camelo pelas montanhas, e Davi saqueia, toma todo o despojo, toda a riqueza que eles haviam tomado de Ziclag, que eles haviam tomado de Judá, e que eles haviam tomado de outras cidades durante a sua caminhada. Agora Davi tem uma riqueza extraordinária. Davi tem muito ouro, tem muita prata, Davi tem muita joia preciosa, Davi tem muitos bens especiais, e eles começam a jornada de volta para a sua cidade, e eles têm que chegar no ribeiro de Besor novamente. Eles têm que passar pelo ribeiro de Besor. Para que passar por ali? Para ajudar os 200 cansados que ficaram ali à beira do ribeiro de Besor. Você sabe o que Deus está querendo dizer para mim? Eu sempre prego para mim. Não adianta eu apontar o dedo para você e dizer que você tem que. Ninguém tem que nada, quem tem que é eu, porque eu que preciso, eu que dependo, eu que vivo debaixo da misericórdia. Então Deus está dizendo assim para mim: não é todo mundo, não são todos na igreja que conseguem estar na linha de frente da batalha, não são todos que podem estar na linha de frente da batalha. Aí eu me pergunto para mim e para Jesus: por que não pode ser todos? E ele diz para mim o que disse Davi: os que ficaram cuidando da bagagem têm o mesmo direito do que aqueles que foram para a batalha. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, há soldados aí fora cuidando dos nossos carros, enquanto nós estamos aqui na linha de frente, há uma equipe cuidando do som, há uma equipe cuidando da mídia, há uma equipe cuidando da música, há uma equipe preocupada com a higienização dos microfones. Mas aí eu começo a pensar que se eu não estivesse aqui, para Deus não teria problema. Ele tem o Ailton, ele tem o Robson, ele tem o Ney, ele tem o Telmo, ele tem o Alexandre, ele tem o Celso, ele tem uma quantidade de pessoas aí embaixo esperando o momento de Jesus chamar. Quantos estão sentindo que Ele está te chamando essa noite pela primeira vez? Levante a sua mão, abre a sua boca e dê glória a Deus. Deus está dizendo: você está cansado, mas a cavalaria já está voltando para te socorrer, já está voltando para te buscar. Tem uma cavalaria vindo ao teu encontro essa noite. Aleluia! Aí Davi volta, irmãos. E quando Davi volta, eles têm que passar pelo ribeiro, que o seu nome em hebraico é refrigério. Tem coisa melhor do que ficar no refrigério? Quando nós estamos cansados, a melhor coisa é ficar no refrigério. Por isso que em Marcos, Jesus convidou os discípulos, Alexandre, e disse assim: vamos comigo para um lugar deserto, vamos passar um pouquinho lá no refrigério. Tem momento que Deus nos chama para o deserto, porque nós estamos cansados, porque lá no deserto tem um ribeiro de Besor nos esperando, irmão Áurea, tem um ribeiro de Besor esperando, ou seja, tem um refrigério preparado para nós. Quando você estiver cansado, não desista, não queira sair da igreja, não bote desculpa para sair da igreja.
você chegou no refrigério de Deus, e no refrigério de Deus tem uma cavalaria voltando para te socorrer. Não saia de onde está. Mas eu não tenho força, Claudinho, não tem problema, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não tenho, mas eu não sei, mas eu não sou. Quando você não tem, Ele tem. Quando você não pode, Ele pode. Quando você não consegue, Ele consegue. Quando você não sabe, Ele te ensina. Quando você cansa, Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e te levanto, te esforço e te ajudo e te digo: não temas, porque eu sou o teu Deus, sou o teu socorro, sou o teu refúgio, sou a tua fortaleza, sou o teu sustento. Eles voltam, e quando eles voltam e chegam ao ribeiro de Besor, o texto disse o seguinte: que alguns dos homens maus, em alguma tradução, ela vai ser alguns dos homens maus e maléficos. Na Almeida Corrigida, vai dizer alguns malvados e vadios, que foram com Davi, tomaram posse de toda a riqueza, irmão Ailton, e disseram: nós não vamos repartir com ninguém, porque quem foi para a batalha fomos nós. Ou seja, quem estava na linha de frente é nós. Então quem merece estar aqui em cima é só eu e você. É só nós que estamos dando a cara para bater. Tem uma multidão aí esperando a oportunidade para subir aqui e dizer que Jesus é bom. Nós fomos para a batalha, ganhamos e o despojo é nosso. A riqueza é nossa, vamos tomar conta de tudo. E aí o coração maravilhoso de Davi entra em cena de novo. Que coisa extraordinária. Coração grandioso de Davi entra em cena dizendo: não, irmãos meus. Não, irmãos meus. Sabe quem é que eram esses homens? Eram rebeldes que se juntaram a Davi enquanto ele ficou no exílio. Não eram todos gente boa. Todos eram ex alguma coisa. Eu, por exemplo, sou ex-bêbado e estou aqui. Jesus me salvou. Eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital para doente, não um museu de santidade. Igreja é hospital para doente, não museu de santidade. Jesus continua salvando na rua, na praça, nos becos e nos valados, para colocar aqui em cima, entre príncipes e princesa da sua casa, e dizer que Ele é maravilhoso. Não, irmãos meus, não façamos assim com o quê? Com o que nos deu o Senhor. Eu costumo dizer que se sou o que sou, não é pelo que sou, mas pelo que Ele é. Se estou aonde estou, não é porque consegui, mas porque Ele me colocou. E eu tenho certeza que você tem o mesmo sentimento, sei que você tem o mesmo desejo, o mesmo coração de Davi é o nosso coração. Se estamos aqui, não é porque merecíamos, não é porque tínhamos alguma coisa a mais do que os outros, não. É porque Jesus nos achou e nos trouxe e nos colocou aqui. Não, irmãos meus, não façamos assim com o que nos deu o Senhor. Não foi a nossa força, não foi a nossa estratégia, não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa capacidade, não foi o nosso diploma, não foi o nosso canudo, não foi o nosso cursinho, não foi a nossa faculdade, não foi o nosso esforço, não. Foi porque Ele quis, pois que não cai uma folha da palmeira sem que Ele permita. Esses homens que estão aqui, essas pessoas que estão aí, vieram pela permissão dEle. Paulo diz que até o desejo de adorar a Ele vem dEle. Então nós não temos nada. Não, irmãos meus, não façamos assim com o que nos deu o Senhor. Ele nos deu o despojo e nos entregou na mão a tropa que nos perseguia e que nos saqueou. Aí a partir daquele dia, Davi baixou um decreto:
sancionou uma lei em Israel, isso está em Números, sancionou uma lei ali, para que tudo que fosse saqueado, fosse repartido com o povo de igual forma. Não, irmãos meus, não façamos assim com o que tem nos dado o Senhor. Aí Davi diz assim: a porção dos que estão na linha de frente será a mesma do que estão na retaguarda. Você não entendeu? Deus está dizendo que vai dar para quem está lá embaixo a mesma coisa que Ele deu para mim. Deus vai dar para quem está lá embaixo a mesma coisa que deu para os senhores, para as senhoras, com todo respeito. Deus quer repartir com eles o que Ele tem dado para nós. Não sejamos egoístas quanto àquilo que temos, quanto àquilo que recebemos, quanto àquilo que conquistamos pela bondade do Senhor, mas exigimos que eles também sejam abençoados pelo Senhor. Não façamos assim, irmãos meus, porque tal a porção dos que foram para a batalha será a porção dos que ficaram cuidando os carros fora da igreja. A porção dos que estão aqui dentro é a mesma porção dos que estão lá fora cuidando dos nossos carros. Eu vejo muitas pessoas falar sobre a Marta e a Maria e metralharem a pobrezinha da Marta. Mas sem Marta, Maria não teria realizado o culto para Jesus. Sem Marta limpando a casa, Maria não teria feito o culto para Jesus. Ou seja, sem a equipe do som, tem gente que maroteia para os meninos do som, xinga, briga, tem gente que briga com os irmãos dentro da igreja por qualquer coisinha. A mesma porção de quem prega é a porção de quem glorifica, a porção de quem canta é a porção de quem adora, a porção de quem está aqui é a mesma porção dos recepcionistas da igreja. Sem Marta não há culto. E Davi, essa noite eu encerro, é uma simbologia de Cristo. Quantas pessoas que começaram caminhando conosco. No dia do meu batismo, dia 20 de novembro de 1999, pastor Telmo estava tirando os nomes à beira do rio, assentado numa cadeirinha, numa mesinha. 119 soldados desceram as águas do batismo. E quantos desses 119 permaneceram? Lembra de alguém que cantava nesse coral e cansou? Parou, se machucou, não teve força, desconjuntou os joelhos. Lembra de alguém que cantava do teu lado? Lembra de alguém que nós repartíamos a ceia do Senhor lá na nossa congregação? Lembra de alguém que junto conosco começou uma caminhada? Éramos 600 e hoje estamos só em 400 caminhando. Lembra dos 200 que estão parados à beira do caminho? Muitos deles meio mortos, irmã Simone. Muitos deles com fome, muitos deles com sede, muitos deles sem ânimo, muitos deles sem coragem. Muitos deles não têm coragem de entrar aqui porque se sentem envergonhados. Não quero emocionar ninguém, não é o meu tipo. Mas quantos que começaram conosco, irmão Delmar, e não suportaram, não conseguiram caminhar. Seu esposo, seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu tio, seu irmão, seu amigo. Eu, se fosse você, curvava a cabeça e fechava os olhos e começava a pensar nesses 200 que estão lá na beira do ribeiro. Eu, se fosse você, curvava a cabeça, fechava os olhos e começava a pedir misericórdia para Jesus, para você voltar lá. Ou você já é grande demais para iniciar uma caminhada de volta, ou nós já somos superiores a todos que não podemos mais entrar no bairro, ou nós somos tão grandes que não conseguimos mais entrar dentro de uma congregação pequena, ou nós estamos tão grande que não conseguimos mais assentar junto com os pequenos. Tem 200 parado no ribeiro. O bom é que estão no lugar do refrigério. E lá vem a cavalaria de Cristo,
Davi é uma simbologia de Cristo aqui no texto. Voltando com 400, dizendo assim: nós vamos levar de volta para casa os 200 que cansaram. Você não entendeu? Deus está dizendo: eu coloco nos teus ombros uma responsabilidade essa noite de levar alguém para a casa de Deus e volta. Fica em pé comigo, por favor. Fica em pé comigo, por gentileza. Eu quero encerrar dizendo a você: você deve de voltar buscar alguém que parou à beira do ribeiro. Tem alguém lá na beira do ribeiro, esperando a volta de Davi. Distanciamento. Glória a Deus. Antes de eu encerrar, eu preciso fazer duas perguntas. Seria infantilidade da minha parte falar tudo o que falei e não fazer duas perguntas. Sei que temos aqui muitas pessoas que não são evangélicos, mas só os amigos que não são evangélicos. Levante a sua mãozinha assim, só para eu te conhecer, por favor. Nós temos aqui um amigão. Mais alguém não evangélico? Lá atrás nós temos mais uma mão. Lá atrás mais outra mão nesse corredor. Segunda pergunta: quantos irmãos nossos que estão aqui, que estão parados à beira do ribeiro de Besor? Ou seja, já estiveram aqui e hoje estão parados, estão afastados dos caminhos do Senhor. Levante a sua mão assim. Não vou tratá-los de desviado, porque desviado é o diabo, que se desviou e nunca mais vai voltar. Nós temos irmãos nossos que cansaram no caminho. Levante a sua mãozinha assim. Nós temos 1, 2, 3, 4 mãos. Eu preciso convidar uma dessas pessoas para voltar, fazer parte da cavalaria de Davi. Eu preciso convidar alguém para voltar para Jesus. Eu preciso que uma pessoa saia do seu lugar, voltando para Jesus. Volte. Venha. Lá vem uma moça chorando. Vai dar glória a Deus ou vai ficar assim, olhando? Esse é momento de batalha. É a cavalaria de Davi voltando para resgatar o soldado ferido. Isso, irmã Lúcia, vem com ela, acompanha por favor. Mais uma pessoa para voltar para Jesus. E eu vou orar. Mais uma pessoa, venha. Mais uma pessoa, e eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Você que cansou durante a caminhada, você que não conseguiu ir mais avante, sai do seu lugar, vem aqui. Eu sei que você não é tão forte o quanto representa. Venha, eu quero orar por você. Venha. Venha. A cavalaria de Davi já voltou para resgatar os soldados feridos, soldados cansados. Mais alguém? Não tem mais ninguém? Só essa irmã? Vamos orar por ela. Vamos orar por ela. Quem precisa de um milagre, vem correndo aqui na frente. Nós vamos orar por você. Milagre, cura divina. Venha soldado cansado, venha soldado ferido. Se fosse possível, vocês cantar o soldado ferido. É possível ou não é possível? No próximo, mais perto de ti. Venha, venha. Enquanto você vai saindo do seu lugar, mantendo o distanciamento social aqui, venha. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você, venha. Há um Jesus interessado em você essa noite. Toré mandogalai de remenécia. De ploubiqueio que manduri ebedou de remenecé. De cai tion de kionaiacé. De fai de meniou de reves suio com tiubinio maiaçai. Torebenegia subicantio. Norei do Iafai. Nice. Aleluia! Levante as suas mãos aí, eu vou orar por você.
Os daqui levanta a mão para cá, os de lá levanta a mão para cá. Temos uma pessoa voltando para Jesus. É dia de festa no céu. Não há maior milagre do que o milagre da salvação. Só há festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. Abre a sua boca e comece a orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós levantamos as nossas mãos e a nossa voz em direção ao seu trono, agradecido a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, pela Sua grandeza revelada a nós. Aí está a Sua igreja, diante do seu altar. Aí estão soldados que essa noite estão aqui, muitos deles feridos, que não têm força, que não têm coragem, que não têm ânimo, que não têm força para vencer a batalha, mas o Senhor os ajuda, o Senhor os fortalece, o Senhor os anima, o Senhor os renova e dá vitória, em nome de Jesus de Nazaré, para todo sempre. Amém e amém. Não quero transgredir, só quero Te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és o último e primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti. Aleluia! Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Aleluia! Eu quero estar em Tua casa, Senhor. o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti, do que estar